Bem, pessoal, então sejam todos bem-vindos. A apresentação agora por minha conta. Meu nome é Omar, sou médico, atuo hoje em Passo Fundo, dentro da atenção primária. Também faço parte da parte administrativa na forma de fazer a regulação de pacientes junto com uma equipe de técnicos de enfermagem e enfermeira. Tenho mestrado em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento, pós-graduado em geriatria clínica e também em fisioterapia na reabilitação da saúde do idoso. E atuo na área da saúde, da atenção do idoso desde 2004, desde quando eu formei em fisioterapia, desenvolvendo projetos na saúde do idoso. E hoje faço atendimentos também na clínica aqui em Passo Fundo, na parceira, na clínica AME, atendendo geriatria e também atenção à medicina e atenção clínica geral. Então, fiquei hoje muito assim alegre de estar participando e trouxe para vocês um tema que é justamente falar um pouquinho do que é, quais são os pilares que a Organização Mundial de Saúde traz para nós como importantes para o desenvolvimento de um envelhecimento ativo. É muito comum que a gente escute as pessoas falarem sobre vamos tratar o idoso, que é a saúde do idoso, e às vezes eu me coloco a pensar, será que a gente não está pensando tarde demais? Aliás, vou até mudar a frase, não tarde demais, mas poderíamos estar atuando um pouco antes, pensando no processo em si do envelhecimento, e não quando a partir de 60 anos eu fico velho, né? É uma teoria que não é certa, é incorreto dizer, pois eu conheço muitos idosos, por exemplo, idosos de 30 anos e conheço muitos jovens também de 80 anos. Então, não é correto, é muito subjetivo falar sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela, eu preparei alguns slides só para nos orientar, para que a gente não esqueça de falar nada. Então, fiquem à vontade, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Espero que todos estejam vendo e me ouvindo. Qualquer coisa, gritem aí, deem um sinal. Muito bem. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares do envelhecimento ativo. Como eu já falei para vocês, o tema é importantíssimo. Nós ontem estávamos comemorando o Dia Nacional da Saúde do Idoso e o Dia Internacional de Atenção à Saúde da Terceira Idade. E aí a gente já começa por aí. O que é o envelhecimento? O que é a terceira idade? A terceira idade, segunda idade, primeira idade é uma classificação totalmente administrativa, onde a primeira idade é a infância, a segunda idade é a idade que nós chamamos de idade reprodutiva, é aquela que compõe a relação social e econômica do país, e a terceira idade, administrativamente, seria a idade em que a pessoa aposenta. Então, ontem nós tivemos aí grandes palestras, o professor Edley falou um pouquinho sobre a questão das relações sociais e trouxe para a gente essa reflexão, o preparo para a aposentadoria, o preparo para o envelhecimento, né? A habilidade de desenvolver essa parte social. Tivemos outras dissertações também, todas que vão agregar hoje na nossa conversa. E aí eu falo para vocês, né? O que seria, então, o envelhecimento ativo? Na verdade, o envelhecimento ativo nada mais é do que um processo em que o indivíduo vai passar por todas as fases fisiológicas, a parte biológica da coisa, anatômica, de adaptação do corpo ao seu tempo de vida, mas que ele consiga realizar de forma ativa, que ele vá se adaptando às dificuldades que vão aparecendo. Isso é um envelhecimento ativo. Diferente daquele envelhecimento em que a gente tem a verdadeira... o pessoal acredita que o envelhecimento traz, por exemplo, todo idoso é doente, todo idoso não consegue realizar. Eu não vou deixar o meu pai mais ir na padaria porque ele está velho. Então, às vezes, acontece que a própria família faz com que o indivíduo se torne inativo. E muitas das vezes, a própria família, os cuidadores, acabam acelerando esse processo como eu vou lhe dizer, de disfunção do idoso. Acelera o processo do envelhecimento dele, e nem sempre é ativo. Então, o que é envelhecer? Envelhecer é um processo fisiológico. Veja lá que eu separei a palavra, porque é uma coisa lógica, né?
Se eu estou envelhecendo, eu vou me adaptar. É lógico, não é uma doença. A gente chama esse processo de senesciência, é o nome do projeto, de senescência, que me inspirou a dar um nome, então, para o projeto Senesciência. E um envelhecer, quando vem associado com múltiplas doenças, comorbidades, a gente acaba dizendo que é um processo senil, senilidade. Existe hoje uma grande discussão em relação ao termo velhice, porque ano que vem, 2022, vai ser instituído o CID, que é o Código de Doenças, em que a gente utiliza ali para nos orientar frente à medicina, e existe uma discussão de colocar a velhice como uma doença. Estão colocando a velhice como um CID. E aí a comunidade médica, assim como a comunidade que está associada, né, que está preocupada com o processo da velhice, a gente tem discutido bastante em relação a isso e tem feito aí abaixo-assinado para que a gente tente mudar, junto à Organização Mundial de Saúde, essa nomenclatura. Lembrando que velhice não é doença, tá? E o que é isso, então? É a busca do envelhecimento ativo. Por que eu preciso envelhecer de forma ativa? Primeiro, que nós estamos tendo uma inversão muito grande da pirâmide etária brasileira, assim como aconteceu já em vários países desenvolvidos, num período muito longo, né, de quase 100 anos, o Brasil tem sofrido, num período muito pequeno, uma mudança muito rápida. E conhecendo a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa disparidade de classe social, o envelhecimento se torna um desafio, o envelhecimento ativo. Então, hoje, existem políticas que são voltadas para isso? Existem. Se vocês olharem perto ali da sua casa, provavelmente tem uma academia da terceira idade, como eles gostam de dizer. Então, veja, eu me preocupo com o idoso quando ele já está velho com as doenças? Não. Eu preciso trazer isso para a promoção de saúde. Doutora Lia ontem falou sobre isso também. Ela falou em relação em que a gente fica muito preocupado em falar de doença, doença, doença. Deveríamos atuar antes, preventivamente. E é o que tem sido, né, tentado a ser realizado. Mas nem sempre é fácil, porque envolve a educação da população, a cultura local, e nós temos uma população formada por diversas nacionalidades, então é muito complicado. No local onde eu trabalho hoje, nós temos descendentes de italiano e descendentes de alemães. É maior, né, a maioria. E eu percebo, assim, realmente, a questão da cultura, quanto pesa na saúde dessas pessoas. Quanto que a consulta médica não é voltada para a doença, né, e assim deve ser realizada, mas voltada, assim, para a característica pessoal de cada um, para a característica da cultura, com respeito à cultura, com respeito ao tipo de crença que as pessoas trazem para você. Então, envelhecer. Existem 1001 maneiras de envelhecer. Aquela velha propaganda, né, daquela marca de lácteos lá. Há 1001 maneiras de preparar. O envelhecimento é da mesma forma. Ninguém envelhece igual a outra pessoa. Então, não existe uma rotina específica para a pessoa. Isso faz com que eu pense na capacidade funcional, ou seja, capacidade que a pessoa tem de realizar suas próprias funções de maneira independente, de forma em que ela consiga ter uma qualidade de vida, que ela não dependa de outras pessoas e que ela também, a nível de pensamentos socioeconômicos, que ela não gere um custo alto para o Estado, já que nós sabemos que uma internação de uma pessoa hoje, a nível de SUS, ela não custa menos de R$ 1.500, R$ 2.000 por dia. Então, é muito melhor investir na promoção de saúde, em que a pessoa consiga estar bem com ela mesma, estar bem com a sociedade e não precise da utilização de serviços. Então, há interesse político, há interesse econômico, e para mim, na minha pessoa, o interesse maior é fazer com que essas pessoas tenham mais tempo de vida com maior qualidade. E o que é qualidade de vida? A qualidade de vida justamente é uma teoria subjetiva em que para cada pessoa nós temos um tipo de qualidade de vida. Eu trouxe aqui algumas coisas, né, que é o pertencimento, as relações sociais, o trabalho, a segurança pessoal, a qualidade das suas relações, questões emocionais e financeiras. Isso está envolvido com qualidade de vida, mas cada pessoa tem uma percepção diferente do que é qualidade de vida. Vejam só essas imagens que eu vou trazer para vocês. Eu trouxe aqui várias imagens. Então, olha, eu tenho ali em cima uma moça escutando música. Para muitos de vocês, escutar música é qualidade de vida. Para outros, nem tanto. Então, não vai fazer falta na tua vida. Isso não vai te trazer
um momento de alegria. Na segunda imagem, nós observamos aqui no alto um grupo de pessoas trabalhando, ou seja, existem pessoas workaholics, né, como são chamadas assim, que são viciadas em trabalho. Para mim não é uma qualidade de vida, mas para essas pessoas, de repente, eu tiro o trabalho delas, elas podem fazer uma tristeza, em algum tempo pode até desenvolver um processo, um transtorno depressivo, um episódio depressivo leve causado porque eu tirei o trabalho dela. Em outro momento, um jovem pulando de paraquedas, um jovem jogando ali o computador, o grupo de amigos tomando uma cerveja, as viagens, e eu pus ali os pezinhos juntos aqui para vocês refletirem, né? O pessoal está dormindo, viu? Aqui não tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Mas a qualidade de vida também tem relação, né, com a sexualidade e tudo mais. E aqui no sul, vejam bem aqui no meio da imagem, eu tenho aqui um chimarrão. O chimarrão aqui no sul é qualidade de vida. Se eu tirar isso aqui do gaúcho, eu vou ter problema. Então, qualidade de vida é subjetivo, cada um tem a sua percepção, sua realidade, cada um passou pela sua história, teve a sua cultura, as suas crenças, isso faz com que ela se torne única. Isso é diferencial na pessoa que estuda o envelhecimento, seja geriatra, seja gerontólogo, seja profissional que estude mestrado, doutorado, enfim, nós temos o objetivo e a missão de promover qualidade de vida dentro da perspectiva do próprio paciente. Vamos seguir. Aí eu pergunto, então, para você que está me ouvindo aí de casa, quais são as suas escolhas? Você tem várias portas para escolher, mas quais são as suas escolhas de hoje? E o que essas escolhas vão lhe trazer daqui a alguns anos? Quais são as suas escolhas? Pensa nisso. Eu fumo, eu uso cigarro hoje. E você espera o que de resultado? É a velha comparação com uma prova, né, de faculdade. De repente, tu não estuda para a prova e quer tirar 10, mas não tira. E a vida é assim, a vida é uma prova. Você vai estudando, ou seja, vai fazendo o seu dever de casa e, mais à frente, você vai coletar os resultados. O paciente chega para mim e fala, doutor, vim fazer exames de rotina. Eu pergunto de cara, o que você espera encontrar no teu exame? A pessoa sabe. E eu faço a outra pergunta, e aí? Com esses resultados que você vai adquirir aqui, seu triglicerídeo está 500, o que você vai fazer com isso? Vai mudar o teu estilo de vida, vai praticar exercícios, vai largar os vícios, vai se alimentar de forma mais adequada? É isso que eu quero colocar, eu quero que vocês saiam daqui refletindo sobre isso. Isso, quando a gente faz a autorreflexão, você se transforma e você consegue transformar o outro. Então, pensa bem no que eu estou lhe perguntando aí. Muito bem, fazendo essa introdução, a gente consegue agora trazer o tema realmente aqui do que a gente propôs hoje, que é falar um pouquinho dos pilares do envelhecimento ativo de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essa imagem representa muito bem. Os pilares só funcionam se estiverem bem articulados entre eles. Então, existem pilares que são mais importantes para alguns de vocês, que vão interferir na qualidade de vida, e existem pilares que são menos importantes, mas os 4 são os pilares da Organização Mundial de Saúde. E eu queria dizer para vocês que o primeiro tem a ver com o que a gente chama de saúde. Saúde hoje não é ausência de doença, isso já é uma classificação antiga, nós sabemos que é o bem-estar psicofísico, social, emocional, espiritual, a gente traz vários itens para esse tipo de definição, aonde a gente está envolvendo aí a atenção à saúde, é o paciente que procura com constância a rotina médica, a rotina do nutricionista, do psicólogo, é a pessoa que corre atrás da sua saúde. Antes da doença aparecer, seria o ideal. E quando a doença aparece, é a equipe que vai fazer com... Só um momentinho aqui, todos estão vendo? Muito bem, parece que sim. Então, é a equipe que vai fazer com que, mesmo com as patologias, mesmo com as doenças ou com as dificuldades que o indivíduo tem de locomover, de falar, mas que a equipe consiga trazer para ele algum tipo de adaptação, de preparo, de reabilitação para que ele funcione. Isso é envelhecimento ativo. Então, nós temos idosos que não têm dependência e outros que têm dependência. Mas mesmo os que possuem dependência, seja física, mental, social, econômica, mesmo esses conseguem ter a melhor qualidade de vida e independência possível. Então, o objetivo é esse. O que está dentro desse processo de saúde? A alimentação,
atividade física, a atenção à saúde de forma holística por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Esse é o objetivo nosso aqui hoje, discutindo desde ontem à noite, às 18 horas, até hoje, meio-dia, é falar um pouquinho de forma interdisciplinar sobre isso. Então, o primeiro pilar, não esqueçam, é a saúde. Vai cair na prova, hein? Segundo pilar, participação. Essa participação é social, principalmente na questão da cidadania, cultural e espiritual. Vejam bem essas imagens, como elas representam para nós. Eu tenho idosos que estão hoje se adaptando a novas tecnologias, não é à toa que nós temos o Instagram, o Facebook, nós temos ainda os videogames, nós temos o celular, os aparelhos eletrônicos hoje cada vez com mais funções, e olha, quem vive mais e melhor são as pessoas que se adaptam. Então, vejam na primeira imagem, um senhor aqui usando o notebook, usando o celular, aprendeu um novo instrumento, aprendeu uma nova língua, participar de teatro, de circo, de eventos sociais. A questão da espiritualidade é importantíssima a participação, seja frequentando a missa, seja fazendo evangelização, participando de eventos também culturais e sociais. Então, vamos para o terceiro. Então, o primeiro é saúde, não esqueçam. O segundo vem a ser a participação social e a segurança vem como terceiro ponto. Muito bem. Agora, falando da segurança, eu trouxe algumas imagens para a gente refletir, né? Em relação à segurança, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a violência contra a pessoa idosa. Nós temos, então, aqui no Brasil, dia 1º de outubro foi o dia que foi aprovada as leis que protegem, né, o idoso, o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele tem muita teoria legal. Se ele fosse vivenciado na prática, 100%, nós não teríamos os problemas que nós encontramos hoje. Então, em consultório, não é raro que eu atenda um paciente com uma queixa, por exemplo, de dor de cabeça, um paciente de 60 anos, e ao meio da consulta possa surgir algum sinal de violência. Quais são os tipos de violência que eu vou citar para vocês? E existem outros, tá bom? Existe a violência física. A violência física é aquela violência que todos nós conhecemos, de vez em quando é notícia de jornal, capa de revista, infelizmente. Existe o abandono, existe a ignorância da família em relação à pessoa idosa. Então, às vezes, a pessoa idosa, ela tem algum distúrbio cognitivo, algum grau de demência, ou ela simplesmente está num momento de tristeza e a família acaba penalizando esse idoso, dizendo que isso é uma frescura e tal. E aí nós passamos por Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção do suicídio. Então, é muito presente isso no consultório. Outro tipo de violência é a violência financeira. É aquela questão em que a família pega os bens do idoso, referindo que ele não dá conta mais de cuidar. Vejam que eu estou me referindo a idosos que têm a capacidade de coordenar isso, tá? Porque existem alguns momentos de algumas doenças, de alguns transtornos cognitivos, que realmente o paciente não consegue e vai precisar de ajuda. Mas isso, com uma avaliação do médico, o médico consegue auxiliar a família. Violência financeira e mais prevalente, com certeza, é essa violência aí, a violência psicológica, em que você acaba dizendo que o velho não serve mais para nada e fica falando isso, e quando você vê, a pessoa idosa está ali te procurando porque ela está emagrecendo, sem apetite, não tem vontade mais de viver. É muito comum, gente, muito comum. Fiquem atentos a isso. E o quarto pilar é a aprendizagem ao longo da vida. Essa aprendizagem é fundamental. Ninguém é velho o suficiente que não possa aprender. Dá medo de escutar quando a pessoa idosa chega para mim e fala, eu já sei de tudo. Isso é o atestado de que realmente o processo do envelhecimento fixou e não está andando mais para frente. Então, aulas de culinária, gastronomia, aulas de informática. Eu adoro essa imagem que mostra ele jogando aqui com o equipamento virtualizador. E cozinha, artes, enfim. A aprendizagem ao longo da vida, seja ela formal ou informal, que é tudo que você passa, novas viagens, novos caminhos, novos livros. O novo é muito importante para o desenvolvimento. Então,
São 4 pilares que a Organização Mundial de Saúde traz para nós. Isso é muito bacana. Dentro desse contexto, o tio Omar aqui preparou uma autoavaliação de envelhecimento saudável. Eu convido vocês todos a participar em algum momento, não agora talvez, porque não dê tempo, vai precisar de um tempo para preencher a ficha, mas que vocês possam usar ou o QR Code ou o endereço que eu coloquei aí no final da página para fazer esse teste, Mas eu gostaria que vocês depois deixassem o comentário lá no próprio site, no senesciência.med.br. Ali é um site que a gente sempre está atualizando. E eu montei essa adaptação de uma autoavaliação justamente para a gente ver quais são os pontos em que a gente precisa melhorar, para que daqui para frente eu consiga melhorar minha qualidade de vida e lá na frente os resultados sejam os melhores possíveis. Gostaria de encerrar minha fala aqui, agradecendo a presença de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, cutucando um pouquinho aí o raciocínio de vocês e fazendo com que vocês tenham uma crítica maior sobre todo o processo. E finalizo aqui agradecendo a vocês. Um grande abraço e depois nós vamos disponibilizar ali esses slides para vocês também. Muito bem, obrigado.